Queria convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9. No Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler dois versículos, ou melhor, duas partes. Versículos 10 a 13, depois versículos 35 a 38. Mateus, capítulo 9, do versículo 10 a 13, depois 35 a 38. Por favor, acompanhe comigo então, Mateus 9, do versículo 10 até o versículo 13. Por favor. Diz assim: E sucedeu que Jesus, estando em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e também com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora vão, ide porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora versículo 35 até o versículo 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vou repetir esse finalzinho. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e falou: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, abre aqui os nossos olhos para vermos mais do que só as histórias, vermos o teu coração, vermos o que o Senhor estava querendo ensinar nesses episódios, nessas histórias. Por isso precisamos que teu Espírito atue entre nós, conduzindo a toda a verdade. Senhor, isso eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O que tem em comum esses dois textos? Tem em comum basicamente sofrimento, aflição e cura. Os dois textos repousam sobre essas dimensões. Os homens, seres humanos, sofrem enfermidades. E Jesus cura enfermidades. Basicamente é isso, os dois textos. Só que os dois textos estão em situações diferentes. Primeiro texto, você encontra Jesus dentro de casa. Jesus na sua vida mais ordinária, mais simples, mais comum. Jesus está em Cafarnaum, na sua própria casa, sentando-se à mesa, quando pessoas da cidade, da circunvizinhança, batem na sua porta e entram, e Jesus convida elas para sentarem-se à mesa com ele e participarem da comunhão. Só que Jesus aproveita isso. Essas pessoas que estão vindo almoçar com Jesus, fala assim almoçar, mas podia ser outra refeição, fazer a refeição junto com ele, elas não vinham porque elas estavam interessadas na cozinha, na culinária de Jesus, nem muito menos pelo fato de haver um status, tipo, estar com Jesus da Ibope. Elas vinham porque elas estavam cheias de uma saturação pessoal. Elas queriam se livrar de coisas que elas estavam encharcadas, carregadas. Jesus define esse grupo de pessoas que vão sentar-se à mesa com ele como publicanos e pecadores. Mas ele também define no mesmo texto dizendo que eles são doentes, que precisam de cura, precisam de médico.
E nessa figura que Jesus usa, ele está dizendo que pessoas que são pecadoras, elas têm uma enfermidade de alguma ordem que precisa ser curada. O segundo texto, Jesus não está sentado. No segundo texto ele está caminhando. Diz o texto que ele percorria cidades, povoados e vilarejos. É como se o texto quisesse dizer assim para a gente, ele não deixava passar nada. O que tivesse, onde tivesse gente, ele queria se encontrar com elas. No texto ele está sentado. No outro texto ele está andando. Nesse segundo texto, ele procura os lugares de ajuntamento. Ele vai para a sinagoga e prega. Ele vai onde tiver multidão e prega. Mas não há uma pregação apenas para se ouvir. Porque o que ele prega, diz o texto, é o evangelho do reino. Essas duas expressões, quando elas se juntam, elas ganham uma dimensão para além de cada uma por si só. Porque a palavra evangelho, ela parece ser simplesmente os 4 primeiros livros do Novo Testamento, ou simplesmente a história da morte de Jesus na cruz. Mas a palavra, no seu original, evangelho, significa uma notícia que ao receber a notícia, a pessoa que recebe não consegue mais continuar do mesmo modo. É o tipo de notícia que muda a vida. Eu vou dar um exemplo bem besta para você tentar entender. Imagina que de repente chega a seguinte notícia para você. Você recebeu uma herança de milhares e milhares de dólares, de euros, sei lá. Você não é mais o mesmo. Agora você vai ter, pelo menos, no mínimo, que pegar esse montante e fazer bom uso diante de Deus. Pelo menos. Ou seja, até aquele momento você não tinha, agora você tem. E tendo, como eu vou viver a partir do que eu tenho? Evangelho, a palavra evangelho, é uma boa notícia que transforma. Ou seja, quem recebe tem que passar a administrar a vida diferente, porque recebeu uma notícia que transformou ele. Só que é o evangelho do reino. Quando se soma, então, uma boa notícia que transforma, ou seja, a partir de então, a minha vida terá que ser diferente, mas não só terá que ser diferente, porque agora, essa boa notícia inclui um governo sobre mim. A dimensão é uma boa notícia que me transformou, mas além da boa notícia que me transformou, também eu tenho agora alguém que me dá a dica, me dá instruções de como viver. Então vou mais uma vez extrapolar e pegar aquela dimensão que eu falei aqui. Você recebeu a notícia de que ganhou muito dinheiro, mas não só isso, você também recebeu a notícia de que ganhando muito dinheiro, alguém que é um suprassumo, especialista de como administrar esse dinheiro da melhor forma possível, veio junto para dizer para você como seria a melhor maneira de você usar esse dinheiro. Ou seja, Jesus passava em cada lugar com uma clara intenção de dizer para as pessoas que a vida delas não estava desgraçada completamente, elas não estavam simplesmente doentes para a morte, mas que havia uma notícia do céu, que se elas a recebessem, além de ter a boa notícia que transformava a vida, também teria o próprio céu vindo governar a vida delas, o evangelho do reino. Então Jesus tinha um negócio que ele precisava dimensionar, ele precisava propagar, ele precisava trazer vulto, trazer soma por onde ele estivesse, sentado dentro de casa, na hora que vai comer. Quem quisesse participava, sentava à mesa, ele tinha que falar esse negócio. Olha, tem uma boa notícia. Deus do céu se importa, Deus do céu quer mudar, Deus do céu quer agir na sua vida, Deus do céu quer se reconciliar com você, ser amigo seu e fazer diferença na sua vida. Mas imagina que pessoas como os publicanos e pecadores têm uma imensa dificuldade porque eles se julgam como sendo pessoas que Deus jamais teria qualquer tipo de interesse em participar consigo de qualquer tipo de vida, de mesa, de comunhão, de relacionamento. Então Jesus não deixa apenas que as pessoas vão até a casa dele, mas ele vai até a casa delas.
E indo, ele sai fazendo curas. E o texto diz que era todo tipo, toda sorte de enfermidade e doença. Parece-me, ao analisar o texto, que Jesus está, ou que pelo menos a narrativa do Evangelho de Mateus, existe um hebraísmo, existe um paralelismo sinonímico que quer dar ênfase. O que é isso? Significa, em outras palavras, é que Jesus ia ou recebia pessoas doentes com todo tipo de doença que se possa imaginar. Mas aí a gente pensa, bom, doença talvez no hospital ali vai ter doença de pele, doença contagiosa, doença no coração, no pulmão, doença nas pernas, doença no... A gente pensa sempre numa dimensão corpórea. Mas a expressão está dizendo toda sorte. Então tem a gente que tem a doença mental, psicológica. Tem a gente que tem a doença emocional, forte, pesada. Gente querendo se suicidar. Mas também tinha gente que tinha doença física. Mas também tinha gente que tinha problemas sérios emocionais. Não conseguia perdoar alguém. Não conseguia abraçar outro. Se sentia a pessoa mais desprezada, mais sequelada da história. Pessoas com traumas, pessoas com limites, pessoas dragadas emocionalmente, pessoas querendo se suicidar. Ou seja, quando diz toda sorte de enfermidades e doenças, a Bíblia está dizendo assim, essa galera era gente que estava cheia de nóia, a vida estava escorrendo por entre as mãos, e a pessoa não sabia o que fazer. E Jesus então vai ao encontro e anuncia, Deus quer você. Deus quer ser amigo de você. Deus quer dar um novo rumo para a sua história. Jesus, no último texto que lemos, diz que ele se impressiona. Mas é impressionante a estrutura textual, porque esse último texto faz parte então do capítulo todo. E o mais legal ao ler o capítulo todo é que você vai vendo que o autor do texto está dizendo assim, olha, vários encontros de Jesus vão trazendo para Jesus uma dimensão da necessidade do mundo, de que o mundo seja salvo. Então ele olha para o mundo e ele vê uma multidão de pessoas aflitas, exaustas. E ele usa uma expressão muito maravilhosa, essa expressão, como um rebanho, como um bando de ovelhas que não tem ninguém que as pastoreie, não tem pastor. O cenário é um cenário extremamente perigoso. Ovelhas são míopes. Ovelhas andam em rebanho, mas são míopes. Ovelhas são animais para serem mortos, para servirem de alimento. Por isso, um rebanho de ovelhas que não tem visão, o olfato não é essas coisas, e estão à mercê dos lobos e dos animais que podem comê-las, essas ovelhas elas estão fadadas ao fracasso. E Jesus está dizendo essa figura para nós. Quando ele olha para o mundo, a perturbação que vai na alma dele não é a perturbação contra o pecado. A perturbação que vai na alma dele é o que o pecado tem causado na vida deles. Vê só, irmãos, isso aqui é muito poderoso, porque o que vai matar Jesus na cruz é o pecado. Mas Jesus não tem medo de morrer na cruz por causa do pecado. O que vai levar Jesus até a cruz é o nosso pecado. Mas Jesus vai morrer pelo pecado porque Ele quer que a gente tenha uma outra vida. Ele não quer mais que a gente seja como uma ovelha, um rebanho de ovelhas
que não são cuidadas, que não são pastoreadas, que não são de alguma maneira protegidas por Ele, que é o pastor. Ele não quer que a gente viva uma vida cheia de aflição e exaustão, porque nós podemos, à medida que nos encontramos com Jesus à mesa, ou Jesus ensinando a gente, nós podemos nos sentir pastoreados por Ele. E nós podemos nos sentir de alguma maneira protegidos por Ele. Então essa figura ela é muito poderosa. Porque Jesus está dando para mim e para você uma hermenêutica, uma interpretação do mundo. Está dizendo para mim e para você, é fácil evangelizar. Não é difícil. É fácil. É só você olhar como Jesus olha. As pessoas estão cheias de toda sorte de enfermidade. Todos estão adoecidos por dentro, porque o pecado as adoeceu. Porque a vida sem Deus faz a pessoa enfermar. É fácil, olhando com os olhos de Jesus, enxergar como podemos pregar o Evangelho. Então Jesus diz para os discípulos, eu quando olho a seara aqui é mundo, tá? É mundo. Quando eu olho a seara, eu penso assim, Deus, manda mais trabalhador. Olha só, precisa que mais gente venha e colha. Mais gente venha e mostre ao mundo que Deus as ama, que Deus as pastoreia, que Deus as cuida. Mais gente que vá e pregue o Evangelho do Reino. Sendo assim, irmãos, entendendo os dois textos, eu passo então essa meditação simples, mas eu acho que ao mesmo tempo profunda. A meditação é a seguinte: é que a chave hermenêutica para a gente poder se associar, se relacionar com pessoas que estão perdidas sem Deus, é o sofrimento. É o sofrimento delas. Qualquer sorte de sofrimento que esteja vivendo. Qualquer. Então a gente pode pensar, meu Deus, as pessoas que estão vivendo na favela, elas têm um sofrimento social. Devemos nos compatibilizar com elas? Sim, claro. Pessoas que estão vivendo na prostituição como profissão, estão vivendo algum tipo de segregação, e isso as fazem sofrer. Sim, nós devemos e podemos usar isso como chave hermenêutica para alcançá-las. Mas as pessoas que trabalham conosco, lá no escritório, lá no hospital, lá na agência, lá na repartição pública, as pessoas que trabalham conosco também não estão doentes. E qual é a doença delas? Elas estão postando no Facebook, elas estão fazendo uma série de vídeos ou de fotos dizendo que estão bem. Às vezes por outra você as vê mal. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu agora em São Paulo. Estava fazendo o curso lá. Na hora que eu entro no elevador para subir no hotel onde eu estava, na mesma hora entrou uma mulher. Na hora que ela entrou, ela disse boa noite. E veio um negócio no meu coração assim, tipo, ora por essa mulher. Eu falei, vou nada. Oxi, vou orar nada. Mas ficou aqui, ora. E tinha que botar lá uma chave, um negócio para poder apertar o botão. E tanto eu como ela estava enrolado para botar o negócio lá. Eu cheguei e falei assim para ela, tu deixa eu orar por tu? Ela olhou assim, meio assim, enviesado para mim. Tá, pode. Eu falei assim, como é teu nome? Ela falou o nome. Eu disse, eu vou orar. O elevador começou a subir. Sabe aquela oração relâmpago? Eu disse, tu conhece essa mulher aqui? Disse o nome dela. Tu conhece o coração dela, sabe que está sangrando, e eu peço ao Senhor que nessa ferida o Senhor age e abençoe. A mulher se derramou em lágrimas. Chegou o meu andar e disse, Deus abençoe, e fui embora. As pessoas estão sangrando, irmãos. 2 refeições durante essa semana eu fazia sem ter público-alvo. O almoço sempre eu fazia com meus colegas de turma.
mas café da manhã e jantar, eu almoçava ou comia naqueles, eu não sei como é o nome daquele negócio que tem lá em São Paulo pra caramba, que vende esfirra, vende pão, vende cafezinho, comia lá um cafezinho com um negocinho desse, sentado ali, qualquer um que sentasse do meu lado, eu começava a conversar, ria, e falava Jesus. É simples, irmão. É simples, mas deixa eu falar aqui, sendo bem franco com você, que talvez o nosso problema não é que a gente não tenha coragem de fazer. Talvez o nosso problema é que quando a gente lê textos como esse, a gente se identifica como sendo as ovelhas sem pastor. E a gente fica pensando assim, eu sofro demais. Eu precisava que alguém viesse me abraçasse, que alguém viesse e orasse por mim. Eu sou uma pessoa que ninguém cuida, que ninguém ama. A meu ver, o nosso problema é que quando a gente lê textos como esse, a gente se vê do outro lado da página. Como se a gente estivesse precisando e a gente fosse as ovelhas aflitas e exaustas. Eu estou cansado demais. Eu estou aflito demais. Eu tenho um problema demais. Eu quero dizer uma coisa para você e preste atenção que eu vou dizer baseado no texto. Enquanto você tiver esse discurso para si mesmo, você está admitindo que você ainda é um publicano e um pecador. Ou seja, você ainda não conheceu Jesus. É simples. Esse discurso de vítima, esse discurso que olha para si mesmo, faz a mesma hermenêutica do mundo, esse discurso é de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus. Não teve. Ou seja, ainda não sentou-se à mesa e participou da comunhão com Ele. Ou seja, é alguém que nunca foi curado por Ele. Então você é vítima. E se eu queria dizer, se você sabe que de fato é ainda a vítima, ou seja, ainda está perturbada, aflita e exausta, eu queria dizer que eu quero cuidar de você, irmão. Não como se eu fosse melhor. Eu queria mostrar Jesus para você, porque Jesus quer cuidar de você. Esse culto é uma oportunidade para você conhecê-lo. E a igreja existe nas suas reuniões para a gente buscar a Ele e gozar a comunhão com Ele. Mas eu queria que você olhasse no texto, o mesmo texto, agora do outro lado. Porque diz o texto para nós que no primeiro texto diz Jesus falando para os discípulos, não para os publicanos e pecadores, mas para aqueles que já convivem e foram curados por Jesus. Então Jesus diz para eles assim: ide e aprendei que eu quero de vocês misericórdia e não holocaustos, não sacrifícios. E depois ele diz para os seus discípulos: roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores além de vocês para a seara. Ou seja, veja só, no texto existe aqueles que são vou chamar problemáticos, os que estão ainda enfermos e doentes, mas o mesmo texto diz que Jesus está curando eles, está encontrando eles e que está chamando os discípulos a serem eles, os discípulos, o sinal da presença de Cristo que cura. O outro lado então sou eu. Eu que fui curado por Jesus e que tenho sido curado, ou seja, eu fui no passado e continuo sendo, porque eu continuo sendo aflito, eu continuo sendo perturbado, eu continuo sofrendo problemas e decepções aqui na terra, eu continuo tendo enfermidades físicas, eu continuo tendo uma série de suscetibilidades, mas eu continuo me sentando à mesa com Jesus e sendo curado na comunhão com Jesus, e também continuo sendo aquele que caminha ao lado de Jesus pela terra.
e aproveito e desfruto da companhia dele para curar. Portanto, eu fui, estou sendo e serei curado por Jesus na convivência com ele. E enquanto convivo com ele, eu sou no mundo o sinal da presença dele, porque eu caminho com ele. Se eu sou, você é, se você de fato é cristão, um verdadeiro e genuíno crente. E se você é, esse sermão é para você também. Se você é, de alguma maneira, a pessoa que está ainda aflita e exausta, esse sermão é para você, porque Jesus hoje quer dar um abraço em você. Mas se você é discípulo, preste atenção. Está na hora de você usar a sua casa, as suas refeições, as suas relações pessoais, as pessoas que estão convivendo com você, que vão para próximo de você, e você trazer Jesus para elas. Está na hora. Mas não basta apenas você dizer assim: ah, mas é aqui, é ali, é meu filho, é minha esposa, é sei lá, meu amigo. Qualquer oportunidade onde você for, pelo caminho que você for, está na hora de você aproveitar e trazer Jesus. Seja no elevador orando, seja tomando um cafezinho, seja no Uber, indo para o aeroporto, seja em qualquer caminho que você esteja, onde tiver gente, aproveita e anuncia a cura das nações. Jesus. É simples. Então esse texto, ou esses textos, eles têm basicamente a mesma matriz. É Jesus olhando para o mundo, se compadecendo e dizendo: sabe, o pecado enfermou o mundo, o pecado adoeceu o mundo, e eu vim curá-los. Eu vim trazer uma boa nova que cura. E em sendo isso, Jesus está dizendo para os discípulos: agora, eu queria que vocês também fizessem. Então, irmão, eu queria desafiar você. E como eu fiz à tarde, eu queria desafiar você em duas dimensões, duas perspectivas. Se você está precisando de cura, está exausto, está na hora de você sentar-se à mesa com Jesus. A gente vai ter a ceia aqui, a ceia é com Jesus. Mas também sentar-se à mesa na sua casa. Isso significa devocional de verdade. Preste atenção, irmão. Por favor, preste bem atenção. Está na hora de ler as Escrituras. Ler a Bíblia. Amar as Escrituras. Amar orar. Estar com Deus, falar com Ele face a face. Aproveitar o privilégio da presença dEle. Ser fortalecido, ser curado na comunhão, na intimidade com Jesus. Ser curado no processo em que você está ao lado dEle. A intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, para aqueles que vão ao encontro, para buscá-lo. No nome de Jesus, irmão, para dessa vida apática, se sentindo vítima. O desafio é: busca Deus. Deixa que Ele lhe alimente, deixa que Ele lhe cure. Eu e você somos rebanho do mesmo pastor. O pastor é Jesus. Nós somos ovelhas do mesmo curral, do mesmo cercado. E há um só pastor, Jesus. Então vamos lá, vamos buscá-lo. Mas o segundo, que o texto apresenta para mim e para você como desafio, é à medida que conhecemos a cura, à medida que Ele nos restaura a alma pela sua palavra, à medida que Ele recondiciona a nossa vida com a vida eterna, a gente começa a curar pessoas na terra. Está na hora de curar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mês a nossa intenção é tratar sobre isso. Esse é um mês da pátria, independência do Brasil. Mas preste atenção, esse é chamado
Setembro Amarelo. Esse é um mês onde há um maior índice de suicídio. Depois do primeiro culto aqui, a gente estava conversando ali com os presbíteros, estava ali tomando um cafezinho, um negócio, e eles estavam falando, cada um deles com testemunho, algum testemunho de suicídio próximo, de gente próxima se suicidando. Você conhece gente que está perturbada, aflita, está em desespero, está perdida. Essa pessoa não precisa de remédio, ela precisa de Jesus. Mas se você crê nisso, você pode ser o canal de Deus para ela. Se você crê. E Jesus quer se revelar a elas, por seu intermédio, irmão. Através de você. Vai. Ou então deixa entrar. Deixa sentar com você à mesa, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma experiência interessante agora lá na Escócia. Eu fui para várias casas lá, sentar na casa de presbíteros e pastores. E achei muito legal assim o processo, porque eles têm um hábito que eu não sabia. Os crentes, tá? Estou falando nem dos outros, mas os crentes têm um hábito. Eles passam muitas vezes as tardes juntos, tomando café, comendo biscoito, cookie, não sei o que, chocolate, tomando café e chá. E passa ali 3, 4 horas sentados na comunhão. E uma coisa que eu achei super estranha, ainda bem que tinha Gustavo e Flávia lá, que conhecem bem o costume lá da Escócia, porque eles estão lá sentados, 3 horas, irmão, sentados lá na sala. As conversas às vezes acaba o assunto. Aí fica ali, sei lá, uns 5 minutos assim, todo mundo calado. Eu falei, meu Deus. Toda vez que ficava esse silêncio muito grande assim, eu dizia assim, onde é o banheiro? Eu saía, eu ficava sem jeito, eu sou brasileiro, tem que ter aquele negócio. Eles ficavam lá, bem inglês, bem lorde. Um olhando para o outro. Eu falei, oxe, que negócio estranho é esse? Mas ou seja, parece que crente, seja lá Abraão, que acolheu lá os enviados de Deus e passou a tarde com eles, comeu o rebanho, comeu lá a ovelha. Seja nós, nesse século, temos essa oportunidade de trazer a mesa, de sentar, de conversar, de trocar. Não precisa fazer a mesa bonita não, irmão. Precisa fazer com aqueles talheres e copos e... Precisa não. Porque o mais importante na mesa vai ser Jesus. E você tem Jesus. Está na hora, irmão. O que é que a gente precisa para poder evangelizar? O que é que a gente precisa para começar a mostrar ao mundo que Jesus é nosso? A gente só precisa de uma coisa, a gente precisa ter sido curado. Se Jesus em algum momento já curou você, por exemplo, trouxe um perdão ao seu coração e você conseguiu perdoar alguém que você não perdoava. Ou, por exemplo, você provou feito eu, levei um tiro, tive morte clínica e fui ressuscitado, restaurado por Jesus. Seu corpo foi, de alguma maneira, lá restaurado por Jesus. Ou se você passou por alguma situação, um trauma, um negócio que lhe limitava, que lhe prendia, mas agora você está recuperado. Ou se você tem sido recuperado na medida que caminha com Jesus, é essa história, essa evidência, essa presença, esse poder que atua em você, que o mundo precisa, porque é esse poder e essa presença que restaura. Por isso que você e eu precisamos. É claro, conhecer a Jesus pelas Escrituras, lendo, orando, meditando, tendo intimidade, mas à medida que somos curados, nós podemos curar. E não precisa fazer aqueles trejeitos que você vê na televisão. Vem cá, chega aqui, deixa eu orar por você, impor as mãos. Para com isso. Subindo no elevador, você pode orar e a pessoa desmancha. Porque quem faz a cura é Jesus, e não os nossos trejeitos, nosso caqueado. É Jesus. 2 desafios então. 2. Primeiro, intimidade.
Vou buscar Jesus. Vou me sentar à mesa. Vou deixar que Ele me cure. Estou aperreado, estou aflito, estou exausto, estou cansado. Estou precisando de Jesus. Eu não estou precisando de mais culto, de mais ministério. Ai, mais coisas. Eu estou precisando de Jesus. Eu tenho que parar de ser negligente com a minha vida devocional. Eu tenho que parar de ser negligente com a minha busca por Deus. Eu preciso orar, eu preciso buscar na palavra, meu Deus. Segundo desafio. Na medida em que Ele tem lhe curado desde o passado até hoje, irmão, chama as pessoas para conhecer Jesus. E eu vou dar uma estratégia bem simples. Para mim é melhor, para mim. Pessoas assim, de repente você tem algum nível de convivência, não conhece Jesus, você pode chegar para ela e falar assim: você gostaria, você poderia estudar comigo a Bíblia semanalmente, por exemplo? Toda semana, marca um horário com a pessoa, meia hora, uma hora, lendo a Bíblia, apresentando Jesus que é seu amigo. Ele vai se apresentar a pessoa por você, irmão, através de você. Se disponha. Chama gente que está adoecido, apodrecido, chama a pessoa para conhecer Jesus. Disponha-se a ser você o canal que abençoa a terra. 2018 vai ter eleição. Aí lá vai aquela síndrome do brasileiro. Espero que o governante dê um jeito na pátria. Parece que a gente está sendo vacinado a doses fortes, dizendo assim: não acredita mais no governante, não acredita mais no governante. E povo de Deus, eu e você somos sal da terra, luz do mundo. É essa nação chamada igreja que abençoa a terra. Não com políticas públicas, não com programas evangelísticos, mas com a pessoa de Jesus na veia, a pessoa de Jesus na intimidade, a pessoa de Jesus que lhe cura a alma. É isso que restaura a terra. Sai, ou então manda entrar na tua casa. Vai ao encontro, ou então deixa ela participar da tua mesa. Mas não deixa que a tua vida seja como a vida de um pagão sem Deus, sem vida. Segundo desafio é evangelização. Primeiro, intimidade. O segundo é nós termos resposta à oração de Jesus. Rogou ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Todos aqui são trabalhadores para a Seara. Vamos orar? Queria saber de você, se você topa o desafio duplo, buscar a Deus, com devoção, pela palavra, pela oração, busque pessoalmente, sentar-se você à mesa com Jesus. Segundo desafio, à medida que você convive com Jesus, você começar a evangelizar, chamar alguém para ler a Bíblia com você, para orar com você, para conhecer Jesus através de você. Desafio duplo. Se você está sendo desafiado por Deus e está dizendo: eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você e orar com você, porque eu também estou de pé dizendo a Deus: Senhor, eu quero ser usado para isso. Pode ficar de pé, irmão, eu queria orar com você e por você. Sermos alimentados, tratados e protegidos por Deus, mas também sermos usados para Ele, para que Ele se espalhe, ou Ele abençoe essa terra. Amém. Deus, eu estou vendo aqui com os meus olhos humanos apenas, eu estou vendo muita gente em pé. Mas agora eu peço, Senhor, que Tu que vês como ninguém vê, porque o Senhor vê o coração, eu queria pedir ao Senhor que na medida do coração de cada um, na medida do que se é necessário para cada um, o Senhor abençoe, trazendo cura, trazendo uma nova significância para a própria vida, uma nova expressão de alegria para meus irmãos. Em outras palavras, traz cura, Deus. Traz cura para todos nós, dos nossos afetos,
dos nossos problemas psicológicos, das nossas doenças na alma ou no corpo. Cura, Senhor, cura, restaura, dá-nos comunhão contigo, Deus. Mas também, Senhor, te pedimos que nos use. Ajuda-nos a ver o mundo como o Senhor vê. E em vez de só ver os problemas, a gente começar a ver as dores que se passa e trazer remédio para elas, porque o Senhor tem curado a gente. Abençoa, eu te peço, Deus, cada um dos meus irmãos nessa disposição, nesse caminho que o Senhor nos fornece, em nome de Jesus.